Seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 13. Sob a poeira. Nina Eve, enrolada em uma toalha esfarrapada de listras vermelhas e se perguntando se era melhor desfazer a trança, olhou irritada para o vestido e a roupa de baixo pendurados no encosto das cadeiras, pingando nas tábuas recém-varridas do chão. Sua outra opção de vestimenta era outra toalha velha, essa listrada de verde e branco e consideravelmente maior. Agora sabemos que choque não funciona, rosnou para Theodrin, estremecendo. Sentia a mandíbula doer e as bochechas ainda ardiam. Theodrin tinha reflexos rápidos e um braço forte. Eu até conseguiria canalizar agora, mas enquanto testávamos essa alternativa, saidar era a última coisa que eu pensaria. No momento em que fora encharcada, perdera o fôlego. Os pensamentos fugiram e os instintos assumiram o comando. Bem, então canalize para secar suas coisas, resmungou Theodrin. A dor na mandíbula de Nina Eve até diminuiu ao ver Theodrin examinar o próprio reflexo em um triângulo de espelho quebrado e levar a mão ao olho. A pele já estava meio inchada e Nina Eve suspeitava que o hematoma ficaria espetacular. Seu braço não era tão fraco assim, e um hematoma era o mínimo que Theodrin merecia. Talvez a domanesa pensasse a mesma coisa, já que disse, em um suspiro. Não vou tentar isso de novo, mas ainda vou conseguir ensinar a você a se render a saidar, sem ter que ficar irritada a ponto de agarrar a fonte com os dentes. Olhando irritada para as roupas encharcadas, Nina Eve parou um instante para pensar. Nunca tinha feito nada parecido. Eram proibidas de realizar tarefas com poder e com razão. Saidar era sedutora. Quanto mais a pessoa canalizava, mais queria canalizar. E quanto mais a pessoa queria canalizar, maior o risco de que abraçasse o poder demais e acabasse estancada ou morta. A doçura da fonte verdadeira veio preenchê-la sem quaisquer impedimentos. Se amanhã já não tivesse sido suficiente, o balde de água de Theodrin garantira a irritação. Uma simples trama de água absorveu toda a umidade de suas roupas e a fez escorrer pelo chão, formando uma poça que logo se espalhou e se juntou aos resquícios do balde. Não sou muito bom em me render, comentou. A menos que não houvesse mais razão para lutar. Só um tolo insistiria quando não havia chance de vitória. Nina Eve não conseguia respirar debaixo d'água, não conseguia voar batendo os braços. E não conseguia canalizar se não estivesse irritada. Theodrin, que olhava irritada para a poça, voltou-se para Nina Eve e plantou as mãos à cintura fina. Estou bem ciente disso, retrucou com calma demais. Por tudo o que aprendi, você não deveria sequer conseguir canalizar. Fui ensinado que é preciso estar calmo para canalizar, estar internamente serena e tranquila, com a mente aberta e complacente. O brilho tênue de Saidar a rodeava, e fluxos de água reuniram a poça em uma bolha líquida, uma visão estranha apoiada no chão. É preciso se entregar antes de guiar. Mas você, Nina Eve, por mais que tente se render, e olha que já a vi tentar, você persiste e se agarra com unhas e dentes. A não ser que seja furiosa o bastante para esquecer a luta e se deixar levar. Fluxos de ar ergueram a bola oscilante. Por um instante, Nina Eve achou que a domanesa pretendia atirar a água nela, mas a esfera flutuou pelo recinto e saiu por uma das janelas abertas.
Fez um estrondo ao cair e um gato berrou, assustado e irritado. Talvez a proibição não se aplicasse a alguém do nível de Theodrin. Por que não deixamos por isso mesmo? Nynaeve tentou soar otimista, mas achava que não tinha se saído muito bem. Queria poder canalizar quando bem entendesse. Mas, como dizia o ditado, se desejos dessem asas, os porcos poderiam voar. Não faz sentido perder. Deixe ele assim, mandou Theodrin, quando Nynaeve começou a passar a trama de água nos cabelos. Solte Saidar. Deixe ele secar naturalmente e vista suas roupas. Nynaeve estreitou os olhos. Você tem outra surpresa me esperando, não tem? Não. Agora comece a preparar sua mente. Você é um botão de flor sentindo o calor da fonte, pronto para se abrir. Saidar era o rio. Você é a margem. O rio é mais poderoso que a margem, mas é ela que o contém e o conduz. Esvazie a mente e fique só com o botão. Não há nada em seus pensamentos além do botão. Você é o botão. Enfiando a roupa de baixo pela cabeça, Nynaeve suspirou enquanto a voz de Theodrin prosseguia, hipnótica. Exercício de noviça. Se funcionassem para ela, já teria conseguido canalizar por vontade própria muito tempo antes. Devia desistir logo daquilo e ir tratar de coisas que conseguiria resolver, como convencer Elaine a ir a Kemenin. Mas queria que Theodrin conseguisse o que pretendia, mesmo que precisasse de 10 baldes d'água. As seitas não viravam as costas, as seitas não desafiavam a autoridade. Odiava que os outros lhe dissessem o que não era capaz de fazer, mais ainda do que quando lhe diziam o que fazer. Horas se passaram e as duas ficaram ali, sentadas, uma de frente para a outra, diante de uma mesa que parecia a saída de uma fazenda decrépita. Passaram horas repetindo os exercícios que as noviças também deviam estar fazendo naquele mesmo instante. O botão de flor e a margem do rio. A brisa de verão e o riacho murmurante. Nynaeve tentou ser uma semente de dente de leão flutuando ao vento. Tentou ser a terra sorvendo a chuva da primavera. Tentou ser uma raiz penetrando o solo bem lentamente. Tudo sem efeito, ou pelo menos, sem o efeito que Theodrin queria. A Domanesa chegara a sugerir que Nynaeve se imaginasse nos braços de um amante, o que acabou sendo um desastre, já que ela acabou pensando em Lan. Como ele ousava sumir daquele jeito? Mas, a cada vez, a frustração virava raiva, incendiando o seu gênio feito brasa em palha seca, e punha Saidar ao seu alcance. Theodrin mandava que soltasse e recomeçasse, devagar e com calma. A Domanesa se agarrava ao que queria com tanta intensidade que era enlouquecedor. Nynaeve achou que a mulher poderia ensinar as mulas a serem teimosas. E Theodrin nunca se frustrava. Sua serenidade era quase uma arte. Nynaeve queria virar um balde de água fria na cabeça dela para ver se ela ia gostar. Por outro lado, considerando a dor que sentia na mandíbula, talvez não fosse boa ideia. Theodrin curou o machucado antes de a aula acabar, que era até onde iam suas habilidades naquele dom. Logo depois, Nynaeve retribuiu a cura. O olho de Theodrin assumira um tom de roxo brilhante e odiava não poder deixá-lo de lembrança para que a mulher tivesse um pouco mais de cuidado ao planejar as aulas seguintes. Mas a retribuição era apenas justa, e os arquejos e arrepios de Theodrin quando os fluxos de espírito, ar e água percorreram seu corpo foram como uma retribuição pelos arquejos da própria Nynaeve, quando aquele balde foi jogado em cima dela. Claro que também estremecera na hora de ser curada, mas não podia ser tudo. Lá fora, o sol já estava meio caminho do horizonte a oeste. Na rua, uma onda de mesuras e reverências percorreu a multidão que abria caminho para Tarn Feir. A representante da torre ia deslizando com a elegância de uma rainha ao caminhar por um chiqueiro, o chale de franjas vermelhas enrolado nos braços,
tão chamativo quanto um estandarte. Mesmo a 50 passadas de distância, a atitude era clara na maneira como mantinha a cabeça erguida e levantava as saias para não sujá-las de terra, ignorando até os que a cumprimentavam com mesuras quando ela passava. Houvera muito menos reverências e bem mais alvoroço e insultos no primeiro dia, mas uma Aes Sedai era uma Aes Sedai, ao menos para as irmãs em Salidar, que reforçaram essa lição com duras punições. 2 aceitas, 5 noviças e quase 10 serviçais, homens e mulheres, passavam as horas de folga arrastando o lixo da cozinha e dejetos de penico até as florestas para serem enterrados. Enquanto Ninaeve tentava escapulir antes de que Tarna pudesse vê-la, seu estômago roncou tão alto que rendeu um olhar assustado de um sujeito carregando um cesto de nabos nas costas. Tinha perdido o café da manhã com as tentativas de Elaine de romper o selo de proteção, e o almoço com o exercício de Theodrin, e as aulas daquele dia ainda não tinham acabado. Recebera instruções de Theodrin para que não dormisse à noite. O choque falhara, mas talvez a exaustão funcionasse. Qualquer bloqueio pode ser quebrado, dissera Theodrin, em um tom confiante e implacável. E eu vou quebrar o seu. Só precisa acontecer uma vez. Uma vez canalizando sem raiva, e Saidar será sua. Naquele momento, Ninaeve só queria comida. Os ajudantes já estavam quase terminando a limpeza das cozinhas, claro, mas o aroma de cozido de carneiro e porco assado aguçou seu nariz. Ainda assim, Ninaeve teve que se contentar com 2 maçãs horrorosas, um pedaço de queijo de cabra e um naco de pão. Oh, queria um pedaço de queijo, hein? Tá pela hora da morte. O dia não estava melhorando. De volta ao quarto, encontrou Elaine esparramada na cama. A filha herdeira olhou-a sem erguer a cabeça, então voltou a encarar o teto rachado. Meu dia foi péssimo, Ninaeve, comentou com um suspiro. Scaraldi insiste em aprender a fazer um terangreal, sendo que não tem força para isso. E Varelin fez alguma coisa, não sei o que, e a pedra em que ela estava trabalhando virou uma bola de... Bem, não era exatamente fogo, e bem nas mãos dela. Acho que teria morrido se Dagdara não estivesse conosco. Ninguém mais ali conseguiria curá-la, e acho que não teria dado tempo de buscar outra pessoa. Daí fiquei pensando em Marigan. Mesmo que a gente não consiga aprender a detectar um homem canalizando, talvez dê para detectar o que ele já fez. Acho que me lembro de Moiraine insinuando que era possível. Acho que me lembro, de todo modo. Eu estava distraída pensando nela quando alguém encostou no meu ombro e eu dei um berro, como se tivesse levado uma picada de agulha. Era só o coitado de um carroceiro querendo me perguntar sobre algum boato idiota, mas assustei tanto o homem que ele quase saiu correndo. Ela enfim fez uma pausa para tomar fôlego, e Ninaeve abandonou a ideia de atirar o resto da última maçã em sua cabeça e aproveitou o silêncio para perguntar. Cadê a Marigan? Ela demorou bastante na arrumação, mas como já tinha terminado, eu a mandei voltar para o quarto. E ainda estou usando o bracelete. Está vendo? Ela sacudiu o braço, depois o largou de volta no chão. Mas a torrente de palavras não desacelerou. Ela não parava de choramingar daquele jeito horroroso sobre como deveríamos fugir para Kemenin. E eu simplesmente não consegui aguentar nem mais um minuto, não depois do dia que tive. A aula com as noviças foi um desastre. Sabe a Kiatlin, aquela mulher terrível, a nariguda? Ela não parava de resmungar que se estivesse em casa, não deixaria uma garota dar as ordens. Daí Faulen chegou batendo pé, exigindo saber por que Nicola estava na aula. Como é que eu ia saber que Nicola devia estar cuidando de uma das tarefas para ela? Depois Ibrella decidiu tentar fazer a maior chama que poderia e quase tocou fogo na sala inteira. E Faulen me passou um sermão na frente de todo mundo por não conseguir controlar a turma. E Nicola disse que ela... Ninaeve desistiu de tentar encontrar uma brecha para falar. Talvez devesse ter atirado a maçã. Então simplesmente gritou. Eu concordo com a Muridin. O nome calou a boca de Elaine, que se sentou na cama, surpresa.
Mesmo sabendo que estava dentro do quarto, Ninaeve não pôde deixar de olhar em volta para conferir se alguém a ouvira. Mas que tolice, Ninaeve! Não dava para saber se a filha herdeira se referia à opinião ou a ela ter falado o nome da abandonada em voz alta. E Ninaeve não pretendia perguntar. Ela se sentou na própria cama, de frente para Elaine, e ajeitou as saias. Não, não é. Qualquer dia desses, Jaril e Seb vão acabar contando que Marigan não é a mãe deles. Isso se já não tiverem contado. Você está preparada para responder as perguntas que virão depois? Eu não. Qualquer dia desses, alguma Aes Sedai vai querer entender como é que consigo descobrir tanta coisa sem passar raiva do dia até a noite. A cada duas Aes Sedai com quem falo, uma menciona o assunto. E Dagdar anda me olhando de um jeito estranho. Além do mais, elas só vão ficar aqui, sentadas, mais nada. A não ser que decidam voltar para a torre. Entrei escondida lá e escutei Tarna conversando com Sherian. Você o quê? Eu entrei escondida e fiquei ouvindo, respondeu Ninaeve muito calma. A mensagem que mandaram para Elaida é de que precisam de mais tempo para considerar a proposta. O que, no mínimo, quer dizer que estão considerando esquecer essa história da Ágia Vermelha com alguém. Não sei como teriam coragem de deixar isso de lado, mas aposto que estão considerando. Se ficarmos por muito mais tempo aqui, podemos acabar entregues de presente a Elaida. Se formos agora, pelo menos poderemos dizer a Randy para ele não contar com o apoio de nenhuma Aes Sedai. Dizer para ele não confiar em nenhuma Aes Sedai. Franzindo o senho com toda a elegância, Elaine se sentou de pernas cruzadas. Se ainda estão considerando a proposta, então não se decidiram. Acho melhor ficarmos. Talvez a gente possa ajudá-los a tomar a decisão certa. Além do mais, você nunca vai conseguir romper esse seu bloqueio se formos embora. A não ser que pretenda convencer Theodrin a ir junto. Ninaeve ignorou o comentário. Como se Theodrin tivesse feito muita diferença. Baldes de água. Nada de dormir à noite. O que viria depois? A mulher praticamente dissera que ia tentar o possível e o impossível até descobrir algo que funcionasse. Ninaeve achava que havia coisa demais entre o possível e o impossível. Ajudá-las a decidir? Elas não vão nos dar ouvidos. Até mesmo Siuan mal nos dá ouvidos. E isso porque ela tem o rabo preso com a gente e nós com ela. Ainda acho melhor ficarmos aqui. Pelo menos até o salão decidir alguma coisa. Então, se o pior acontecer, pelo menos teremos fatos para contar a Randy e não suposições. E como é que vamos descobrir o que elas decidirem? Não dá para esperar que eu vá encontrar duas vezes a janela certa para espiar. Se esperarmos algum anúncio, pode ser que já tenham começado a nos vigiar. Ou a mim, pelo menos. Não tem uma só Aes Sedai que não saiba que eu e Randy somos de Campo de Elmond. Siuan vai nos contar antes de qualquer anúncio, retrucou a garota tola com toda a calma. Você não acha que ela e Liane vão voltar mansinhas para Elaida, acha? Havia esse detalhe. Elaida ia mandar arrancar a cabeça de Siuan e de Liane antes que elas pudessem fazer uma mesura. Mas isso ainda não leva em conta o problema de Jaril e Sev, insistiu Ninaeve. Vamos pensar em alguma coisa. Não é como se fossem as primeiras crianças refugiadas cuidadas por alguém que não é parente. Elaine de certo estava achando que o sorriso de covinhas que deu era reconfortante. Só precisamos nos concentrar em arranjar uma solução. E temos no mínimo que esperar Tom voltar de Amadícia. Não posso deixá-lo para trás. Ninaeve jogou as mãos para cima, frustrada. Se a aparência das pessoas refletisse a personalidade, Elaine seria uma mula esculpida em pedra. A garota tinha tomado Tom Merlin como substituto do pai, que morrera quando ela ainda era pequena. E às vezes parecia pensar que o homem não conseguiria nem encontrar o caminho até a mesa de jantar se ela não o tomasse pela mão. O único aviso foi a sensação de alguém abraçando Saidar ali perto. Então um fluxo de ar fez a porta se abrir, e Tarna Feir adentrou o quarto.
Elaine e Ninaeve se levantaram de um salto. Uma Aes Sedai era uma Aes Sedai. Em alguns casos, bastara a palavra de Tarna para que a pessoa se juntasse aos demais ofensores, enterrando o lixo nas horas vagas. A loura encarou as duas aceitas com uma expressão arrogante no rosto que parecia feito de mármore branco. Pois bem, a rainha de Andor e a bravia incapaz. Ainda não sou rainha, Aes Sedai, respondeu Elaine com uma polidez fria. Só quando for coroada no grande salão. E só se minha mãe estiver morta. Tarna abriu um sorriso mais gélido do que uma tempestade de neve. É claro, tentaram manter sua presença aqui em segredo, mas sempre há boatos e sussurros. Ela olhou as camas estreitas e o banquinho bambo, as roupas penduradas nos grampos, presos às paredes de gesso rachado. Imaginei que teria um alojamento melhor, considerando todos os milagres por que são responsáveis. Se estivesse na torre, onde é o seu lugar, não seria surpresa se as duas estivessem prestes a ser testadas para o chale. Obrigada, respondeu Ninaeve, querendo mostrar que podia ser tão educada quanto Elaine. Tarna a encarou. Aqueles olhos azuis quase faziam sua expressão parecer calorosa. Então acrescentou, mais do que depressa. Aes Sedai. Tarna virou-se de volta para Elaine. Você tem um lugar especial no coração da Amyrlin, assim como Andor. Você não conseguiria nem acreditar na enormidade de recursos empregados nas buscas pelo seu paradeiro. Sei que ela ficaria muito feliz se você retornasse comigo a Tarvalon. Meu lugar é aqui, Aes Sedai. A voz de Elaine ainda era agradável, mas a jovem mantinha o queixo erguido em uma postura tão arrogante que competia com a de Tarna. Retornarei à torre junto com as outras irmãs. Entendo, respondeu a vermelha, impassível. Muito bem. Agora nos dê licença. Quero conversar a sós com a bravia. Ninaeve e Elaine se entreolharam, mas não havia nada que a filha pudesse fazer, além de se curvar em uma mesura e se retirar. Quando a porta se fechou, a mudança na postura de Tarna foi surpreendente. A mulher se sentou na cama de Elaine e pôs as pernas para cima, cruzou os pés, recostou-se contra a cabeceira lascada e cruzou as mãos sobre a barriga. Seu rosto relaxou e ela até sorriu. Você parece tensa. Não fique, eu não mordo. Ninaeve teria acreditado mais se os olhos da Aes Sedai também tivessem mudado junto com a postura. O sorriso não chegava aos olhos. Pelo contrário, os olhos pareciam 10 vezes mais duros, 100 vezes mais gélidos por causa do contraste. Ninaeve sentiu calafrios. Eu não estou tensa, retrucou, rígida, plantando os pés no chão para não os remexer. Ah, então está ofendida? Por quê? Foi porque a chamei de bravia? Eu também sou bravia, sabe? Foi a própria Galina Casban que desfez meu bloqueio, com uma boa surra. Ela já sabia qual seria a minha haja muito antes que eu mesma soubesse, e manifestou seu interesse por mim. Galina sempre faz isso com as que ela acredita que escolherão a haja vermelha. Tarna balançou a cabeça, rindo, os olhos ainda frios e cortantes. Ah, as horas que passei gritando e chorando antes de conseguir encontrar Saidar, sem estar com os olhos bem fechados. Não dá para urdir tramas sem enxergar os fluxos. Fiquei sabendo que Theoden está usando métodos mais delicados com você. Ninaeve remexeu os pés involuntariamente. Theoden não tentaria uma coisa dessas. Tinha certeza disso. Retesar os joelhos não diminuía as reviravoltas em seu estômago. Então não deveria se sentir ofendida? Era para ignorar o incapaz também? Sobre o que queria falar comigo, Aes Sedai? Amyrlin quer ver Elaine em segurança, mas, sob muitos aspectos, você é igualmente importante. Talvez até mais. O que você guarda na cabeça sobre Hand Altor pode ser inestimável. Isso e o que tem na cabeça de Egwene Alver. Sabe onde ela está? Ninaeve queria secar o suor da testa,
mas manteve as mãos firmes ao lado do corpo. Faz muito tempo que não vejo Egwene Aes Sedai. Fazia meses desde o último encontro das duas em Tel Aeraniriod. Se me permite a pergunta, quais são as intenções da... Ninguém ali em Salidar chamava Elaida de Amerlin, mas ela supostamente devia respeito àquela vermelha à sua frente. Da Amerlin em relação a Rand. Intenções, criança? Ele é o dragão renascido. A Amerlin sabe disso e pretende dar a ele todas as honras merecidas. A voz de Tarna ganhou um toque de intensidade. Pense, criança. Esse grupo daqui vai voltar assim que as irmãs perceberem as consequências de seus atos. Mas cada dia que se passa pode fazer diferença. Já faz 3.000 anos que a Torre Branca orienta os governantes. Sem as Aes Sedai, teria havido mais guerras e muito mais sangrentas. O mundo corre o risco de cair em desgraça se Altor não receber essa orientação. Só que, assim como não dá para urdir a trama sem ver os fluxos, não se pode orientar um completo desconhecido. O melhor para Altor seria que você voltasse comigo e repassasse tudo o que sabe sobre ele a Amerlin. E que voltasse logo, agora. Não daqui a semanas ou meses. Isso também seria melhor para você. Não dá para ser elevada a Aes Sedai aqui. O bastão dos juramentos está na torre. A testagem só pode ser feita em Tar Valon. O suor escorria, fazendo arder os olhos de Nynaeve, mas ela se recusava a piscar. Aquela mulher achava que podia suborná-la. A verdade é que nunca passei muito tempo com ele. Eu morava na aldeia, sabe? E ele morava numa fazenda mais afastada, na floresta do oeste. Só me lembro de um garoto que se recusava a ouvir a voz da razão. Ele precisava ser obrigado a cumprir com suas obrigações, às vezes até arrastado. Isso quando garoto, é claro. Ele pode muito bem ter mudado. Claro que quase todos os homens não passam de garotos crescidos, mas ele pode ter mudado. Tarna apenas a encarou por um longo instante. Longo demais. Sob aquela mirada gélida. Bom, disse a vermelha. Enfim, e levantou-se tão depressa que Nynaeve quase deu um passo para trás. Mas não havia para onde recuar naquele quartinho minúsculo. O sorriso inquietante permanecia. Foi um grupo estranho que se reuniu aqui. Não vi nenhuma das duas, mas ouvi dizer que Siwan Sanche e Liane Sharif estão abrilhantando a cidade com sua presença. Não é o tipo de gente a que uma mulher sábia gostaria de se associar. Talvez os outros também não sejam. Seria muito melhor para você se viesse comigo. Partirei pela manhã. Quero que me avise ainda hoje à noite se devo ou não esperar por você na estrada. Receio que não. Pense a respeito, criança. Essa pode ser a decisão mais importante da sua vida. Pense bem. A máscara de cordialidade esvaneceu e Tarna saiu do quarto. Os joelhos de Nynaeve cederam e ela despencou na cama. A mulher despertara tantas emoções que ela não fazia ideia de como lidar com tudo aquilo. Sentia a raiva e a inquietude se revolvendo dentro de si em um frenesi. Queria que a vermelha tivesse algum meio de se comunicar com as Aes Sedai da torre, que estavam atrás de Rand. Ah, queria ser uma mosquinha para ouvir quando tentassem usar o que ela dissera a respeito dele. Aquelas mulheres tentavam suborná-la, tentavam deixá-la com medo, e tinham sucesso, precisava admitir. Tarna tinha tanta certeza de que as Aes Sedai ali acabariam se ajoelhando aos pés de Elaida. A vermelha decidira que a rendição era inevitável, era apenas uma questão de tempo. E será que a parte final havia sido uma alusão a alguém? Nynaeve suspeitava de que Tarna soubesse mais de Salidar do que o Salão ou Sherian imaginavam. Talvez Elaida realmente tivesse defensoras ali na cidade. A Alviarin com certeza. Ficou esperando Elaine voltar, mas, depois de quase meia hora, sem nem sinal da filha herdeira, saiu atrás da garota. A princípio apenas andou pelas ruas de terra batida. Depois apertou o passo,
parando aqui e ali para espiar a multidão de cabeças de cima de um carroção, escalando um barril virado para baixo ou uma plataforma de pedra. O sol estava bem baixo, quase na linha das árvores, quando ela voltou para o quarto, resmungando sozinha, e deu de cara com Elaine, que também acabava de chegar. Onde você se meteu? Achei que Tarna tinha ele amarrado em algum canto. Estava pegando isto aqui com Siuan. Elaine abriu a mão. Na palma havia 2 dos anéis de pedra retorcidos. Algum deles é o verdadeiro? Foi uma boa ir atrás deles, mas você deveria ter tentado pegar o verdadeiro. Nada me fez mudar de opinião, Ninaeve. Ainda acho melhor ficarmos. Mas Tarna só aumentou minhas certezas. Se formos embora, Sherian e o salão definitivamente vão escolher a torre em vez de Rand. Sei disso. Ela pôs as mãos nos ombros de Ninaeve, que se deixou conduzir até sentar-se na cama. Elaine ocupou a cama em frente e se inclinou para mais perto, enfatizando o que dizia. Você se lembra do que me disse sobre usar a necessidade como guia para encontrar alguma coisa em Tel Aerariot? A gente precisa de um jeito de convencer o salão a não ir até Elaida. Como? Que jeito? Se a história de Logain não basta. A gente vai saber quando encontrar, respondeu Elaine com firmeza. Ninaeve, absorta, passou os dedos pela trança grossa. E você vai aceitar ir embora se não encontrarmos nada? Não gosto da ideia de ficarmos aqui, sentada, até elas decidirem começar a nos vigiar. Vou aceitar ir embora, mas só se você concordar em ficar se encontrarmos alguma coisa útil. Ninaeve, por mais que eu queira vê-lo, somos mais úteis aqui. Ninaeve hesitou, então concordou com o murmúrio. Parecia um acordo seguro. Como não tinha ideia do que procurar, ela achava que não havia a menor chance de encontrarem qualquer coisa de útil. Se o dia já estava passando devagar antes daquilo, agora parecia se arrastar. As duas foram para a fila de uma das cozinhas pegar os pratos de presunto fatiado, nabos e ervilhas. O sol parecia parado havia horas bem no topo das árvores. Quase todos em Salidar se deitavam logo após o pôr do sol, mas sempre restavam umas poucas luzes saindo das janelas, sobretudo na pequena torre, onde o salão oferecia jantares para Tarna. Uma melodia de harpas volta e meia escapava da antiga estalagem. As Aes Sedai tinham encontrado um arpista razoável entre os soldados, então mandaram o sujeito fazer a barba e se enfiar nas roupas chamativas dos músicos. As pessoas na rua circulavam a passos rápidos diante da estalagem, apenas olhando de soslaio para o interior, ou fazendo tanto esforço para ignorar a movimentação lá dentro, que chegavam a tremer com a tensão. Garrett Bryan, como sempre, era a exceção. Ele fez sua refeição sentado em um caixote de madeira no meio da rua, em um ponto em que seria visto por qualquer um do salão que olhasse pela janela. Devagar, muito devagar, o sol foi deslizando por entre as árvores. A escuridão chegou de repente, sem o anúncio do crepúsculo, e as ruas logo ficaram desertas. A melodia do arpista voltou a escapar da estalagem. Garrett Bryan permaneceu sentado no caixote, na beira da luz que saía de uma das janelas do salão em festa. Ninaeve balançou a cabeça. Não sabia se o achava fantástico ou idiota. Um pouco de cada, talvez. Só depois de estar na cama com o terangrial de pedra rajada preso ao cordão em seu pescoço, junto ao pesado anel de couro de lã, com a vela apagada, que ela se lembrou das instruções de Theodrin. Bem, tarde demais para aquilo. E, de todo modo, a domanesa não teria como saber se Ninaeve tinha ou não dormido. E onde estava Lã? A expiração de Elaine foi ficando mais lenta. Ninaeve abraçou o travesseirinho com um breve suspiro e se viu ao pé da cama vazia, encarando uma Elaine nevoada sob a tênue luz da noite em Tel Aerariot. Ninguém as via ali. Talvez Sherian ou alguma entidade de seu círculo estivesse por perto, ou quem sabe Siuan ou Liane.
Claro que ela e Elaine tinham o direito de visitar o mundo dos sonhos, mas não teriam ter que responder às perguntas sobre o que pretendiam fazer naquela noite. Elaine parecia ver aquilo como uma caçada, consciente ou não. Se vestira como Bridget, casaco verde e calças brancas. A jovem piscou para o arco de prata em suas mãos, e ele desapareceu junto com a aljava. Ninaeve olhou para as próprias vestimentas e suspirou. Um vestido de baile de seda azul, com flores douradas bordadas no decote baixo e em linhas trançadas ao longo da saia volumosa. Sentia que calçava sapatilhas de festa de veludo. Não importava muito o que a pessoa vestia em Tel Aerariod, mas o que dera nela para somente escolher aquelas roupas? Você sabe que isso pode não dar certo, não sabe? Perguntou, mudando as roupas para o vestido de lã simples e os sapatos grossos típicos de 2 dias. Elaine não tinha o direito de sorrir daquele jeito. Um arco de prata. Ha! Precisamos ter alguma ideia do que estamos procurando. Precisamos de pelo menos uma leve noção do que queremos. Vai ter que dar certo, Ninaeve. Pelo que você disse, as sábias ensinaram que quanto mais forte a necessidade, melhor. E precisamos mesmo encontrar alguma coisa ou ajuda que prometemos a Randy vai por água abaixo. Vai sobrar só o que Elaida estiver disposta a oferecer. Eu não vou permitir que isso aconteça, Ninaeve. Não vou. Abaixe-se, nariz empinado. Eu também não vou permitir uma coisa dessa se puder fazer algo a respeito. É melhor a gente andar logo com isso. Ninaeve deu a mão a Elaine e fechou os olhos. Concentrou-se na necessidade de algo que ajudasse. Esperava que uma parte de si tivesse alguma ideia do que seria isso. Talvez nada acontecesse. Algo que ajudasse. De repente, tudo pareceu derreter à sua volta, e ela sentiu Tel Aerariod inclinar e arremeter. Abriu os olhos de supetão. Inevitavelmente, cada passo baseado em sua necessidade era dado às cegas e, embora a aproximasse de seu objetivo, qualquer um desses passos poderia jogá-la em um poço de serpentes ou deixá-la cara a cara com um leão em plena caça, pronto para lhe arrancar a perna. Não viu leões, mas o que viu era perturbador. O brilho do sol indicava que já era meio-dia, mas isso não a incomodou. O tempo ali transcorria de um jeito diferente. Ela e Elaine estavam de mãos dadas, em uma rua de paralelepípedos, rodeadas por edifícios de tijolo e pedra. Casas e lojas decoradas com sancas e frisos elaborados. Os telhados de telha sustentando domos ornamentados. Pontes de pedra ou madeira se levando em arcos sobre as ruas. Às vezes até 3 ou 4 andares acima. Pilhas de lixo, roupas velhas e mobílias quebradas se amontoavam pelos cantos das ruas, e ratos corriam em bandos, às vezes parando para bater os dentes, destemidos em desafio. Algumas pessoas apareciam de repente, tremeluzindo, e logo sumiam, trazida por seus sonhos às margens de Tel Aerariod. Um homem despencou de uma das pontes, aos berros, mas desvaneceu antes de chegar ao chão de pedras. Uma mulher de vestido rasgado gritava enquanto corria em direção a elas, mas também sumiu depois de poucos passos. Gritos e berros truncados ecoavam pelas ruas, e às vezes se ouvia uma risada rouca e quase insana. Não estou gostando nada disso, comentou Elaine preocupada. Ao longe, uma coluna branca feito neve se assomava acima da cidade, muito mais alta do que as torres ao redor. Algumas, inclusive, ligadas por pontes tão altas que faziam as grandes torres da área em que estavam parecerem baixas. As duas estavam em Tarvalon, na parte onde Ninaeve avistara Liane da última vez. A antiga curadora não falara muito abertamente sobre o que andava fazendo, alegando, com um sorriso, que buscava uma forma de manter a aura de mistério e assombro das Aes Sedai. Não importa, declarou Ninaeve corajosamente. Ninguém aqui em Tarvalon sequer sabe sobre o mundo dos sonhos. Não vamos encontrar ninguém. Ninaeve sentiu o estômago se revirar quando o homem apareceu de repente,
com o rosto ensanguentado, cambaleando em direção a elas. O sujeito não tinha mãos, apenas cotocos esguichando sangue. Não foi isso que eu quis dizer, resmungou Elaine. Vamos logo. Ninaeve fechou os olhos, concentrando-se no que precisava encontrar. Tudo mudou. Estavam na torre, em um dos corredores circulares com paredes cobertas de tapeçarias. Uma garota gorducha em traje de noviça brotou a menos de 3 passadas dali, arregalando os olhos ao vê-las. Por favor, choramingou a menina. Por favor. E desapareceu. De repente, Elaine deu um grito. Egwene! Ninaeve deu meia volta, mas o corredor estava vazio. Eu vi a Egwene, insistiu Elaine. Tenho certeza. Imagino que ela possa tocar até o Aerariod em um sonho comum, como qualquer outra pessoa, sugeriu Ninaeve. Vamos continuar com o que viemos fazer. Estava começando a sentir algo maior que desconforto. As duas deram a mão outra vez. O que precisavam encontrar? Tudo mudou. Não era um depósito comum. As paredes estavam cobertas de prateleiras e havia 2 fileiras curtas de estantes no meio do aposento, cheias de caixas de vários formatos e tamanhos, muito bem guardadas. Algumas de madeira lisa, outras com entalhes ou envernizadas. Continham coisas enroladas em pedaços de pano. Às vezes, pequenas imagens e estatuetas. Figuras peculiares de vidro, metal, cristal, pedra ou porcelana esmaltada. Ninaeve não precisava nem olhar com mais atenção para saber que deviam ser objetos do poder único. Muito provavelmente Terangreal. Talvez até alguns Angreal e Saangreal. Dentro da torre, uma coleção de objetos tão díspares e guardada com tanto esmero e ordenação não podia ser de outra coisa. Acho que não faz muito sentido continuar explorando esse lugar, comentou Elaine, desanimada. Não sei o que poderíamos conseguir aqui. Ninaeve deu um leve puxão na trança. Se tivesse alguma coisa ali que pudessem usar, devia haver, a não ser que as sábias tivessem mentido. Então devia ter um jeito de conseguir chegar a essa coisa no mundo desperto. No tempo que passou na torre, os Angreal e os similares não eram tão bem guardados. Em geral, eram vigiados apenas por um cadeado e uma noviça. A porta dali era de tábuas pesadas, trancada por um pesado cadeado de ferro preto. Sem dúvida estava trancado, mas ela o visualizou aberto e empurrou a porta. O depósito se abria para um aposento da guarda. Uma das paredes estava coberta por camas estreitas empilhadas, enquanto a outra continha fileiras de estantes com velhas alabardas. Atrás de uma mesa maciça e surrada, rodeada de banquetas, ficava outra porta, reforçada com ripas de ferro, com uma pequena janela gradeada. Assim que ela se virou de volta para Elaine, percebeu que a porta estava fechada outra vez. Se a gente não conseguir pegar o que precisa aqui, talvez dê para encontrar algo parecido em algum outro lugar. Quer dizer, talvez alguma coisa funcione. Pelo menos agora temos uma pista. Acho que essas coisas aqui são terangreal que ninguém descobriu como usar. Só por isso estariam guardados desse jeito. Pode ser que até mesmo canalizar perto deles seja perigoso. Elaine o encarou com um olhar irônico antes de responder. Mas se tentarmos a busca pela necessidade outra vez, não vamos acabar voltando para cá? A não ser que... A não ser que as sábias tenham lhe ensinado como eliminar um local da busca. As sábias não tinham ensinado. Não estavam nem um pouco ávidas por compartilhar informação com ela. Mas tudo era possível naquele lugar, onde se podia abrir um cadeado só com a força do pensamento. Vamos fazer exatamente isso. Vamos nos concentrar em como o que queremos não está em Tarvalon. Franzindo o senho para as prateleiras, Ninaeve acrescentou. E aposto que vai ser algum terangreal que ninguém sabe como usar. Só não sabia como aquilo ia ajudar a convencer o salão a apoiar Rand. Precisamos de um terangreal que não esteja em Tarvalon, disse Elaine, como se tentasse se convencer daquilo.
Muito bem, vamos em frente. Ela estendeu as mãos e, depois de um instante, Ninaive a segurou. Ainda não consegui entender o que a possuíra para insistir em continuar a busca. Queria ir embora de Salidar, não encontrar um motivo para ficar. Mas se aquilo lhes trouxesse uma garantia de que as Aes Sedai de Salidar apoiariam Hunt, pensou no que precisavam. De um terangreal, que não estivesse em Tarvalon. Era disso que precisavam. Tudo mudou. Fosse lá onde estivessem, a cidade banhada pela luz da aurora com certeza não era Tarvalon. A menos de 20 passadas dali, a rua larga e pavimentada transformava-se em uma ponte de pedras com estátuas nas duas extremidades. A base arqueada unindo as duas margens de pedra de um canal. A 50 passadas, no sentido oposto, havia outra ponte. Torres delgadas, circundadas por varandas, se elevavam por toda parte, feito lanças cravadas em fatias de estruturas redondas e ornamentadas. Todas as construções eram brancas, com portas e janelas com formatos de grandes arcos pontiagudos, às vezes duplos ou triplos. Os edifícios maiores ostentavam compridas varandas de ferro forjado pintadas de branco, com vista para as ruas e os canais, mas com telas de ferro em desenhos intrincados, encobrindo quaisquer ocupantes. No topo, domos brancos com faixas douradas ou escarlates se erguiam até formarem pontas agudas, tão altas quanto as torres. Ninaive se concentrou naquilo que precisavam. Tudo mudou. Poderia muito bem ser outra cidade. A rua era estreita e com pavimento irregular. Os dois lados completamente cobertos de construções de 5 e 6 andares, com as paredes rebocadas de massa branca já descascando em vários pontos, deixando os tijolos à mostra. Não havia varandas. Moscas zumbiam pelo ar, e era difícil dizer se ainda era alvorada, com o chão tomado pelas sombras dos edifícios. As duas se entreolharam. Parecia improvável encontrar um terangreal ali, mas já tinham ido longe demais para parar. Tinham que ir atrás do que precisavam. Tudo mudou. Ninaive espirrou antes de conseguir abrir os olhos. Então espirrou outra vez assim que os abriu. Cada vez que mexia os pés, subia uma nuvem de poeira. O depósito não era nada parecido com o da torre. Um pequeno aposento lotado de baús, barris e engradados, empilhados de todas as maneiras possíveis, quase sem deixar espaço entre si, e tudo sobre uma grossa camada de poeira. Ninaive deu um espirro tão forte que achou que seus sapatos iam sair dos pés, e a poeira desapareceu. Toda. Elaine abriu um sorrisinho presunçoso. Ninaive não disse uma palavra, apenas visualizou o recinto na cabeça, mas sem poeira. Devia ter pensado nisso. Ela encarou o amontoado de tralhas e soltou um suspiro. O lugar não era maior que o quartinho onde seus corpos dormiam, em Salidar, mas vasculhar aquilo tudo vai levar semanas. Podemos tentar mais uma vez. Talvez isso nos mostre as coisas que precisamos examinar. Elaine soava tão descrente quanto Ninaive se sentia, mas era uma boa sugestão. Ninaive fechou os olhos e, mais uma vez, tudo mudou. Quando ela abriu os olhos de novo, estava parada no fim da fileira de tralhas mais afastada da porta, encarando um alto baú quadrado de madeira que ia até sua cintura. As alças estavam enferrujadas e o próprio baú parecia ter passado os últimos 20 anos sob golpes de martelos. Ninaive não conseguia imaginar um local mais improvável para armazenar qualquer coisa de útil, ainda mais um terangreal. Mas viu Elaine ali, parada a seu lado, encarando o mesmo baú. Ninaive pôs a mão na tampa. Aquelas dobradiças iam abrir sem que ela precisasse forçá-las, e a empurrou para cima. Não houve sequer um rangido. Lá dentro, duas espadas extremamente enferrujadas, uma placa peitoral com um buraco no meio e no mesmo tom amarronzado, jaziam sobre o restante do conteúdo. Um emaranhado de pacotes embrulhados em tecidos que pareciam ter sido reaproveitados a partir de roupas velhas
e dos resquícios de alguma cozinha. Elaine remexeu em um pequeno caldeirão com a alça quebrada. Não sei se levaríamos semanas, mas pelo menos o resto da noite. Quer tentar outra vez? Sugeriu Ninaeve. Mal que não faria. Elaine deu de ombros, olhos fechados. O que precisavam? Ninaeve estendeu a mão e tocou um objeto redondo e rígido, enrolado em tarapos podres. Quando abriu os olhos, viu a mão de Elaine próxima à sua. A filha herdeira sorria de orelha a orelha. Não foi fácil retirar um embrulho do baú. Não era pequeno, e tiveram que revirar casacos esfarrapados, panelas amassadas e embrulhos que se desintegravam, revelando estatuetas, animais entalhados e todo tipo de bobagem. Quando enfim desenterraram o embrulho, tiveram que erguê-lo juntas. Era um disco largo e achatado envolto em tecido velho. Quando afastaram os trapos que cobriam, o objeto revelou-se uma tigela rasa de cristal espesso, com mais de 2 pés de diâmetro, o interior coberto de entalhes profundos que pareciam nuvens formando redemoinhos. Ninaeve, começou Elaine hesitante. Acho que isso aqui é... Ninaeve levou um susto e quase largou a tigela, que de repente assumiu um tom azul bem claro, e as nuvens entalhadas começaram a se mover devagar. Uma fração de segundo depois, o cristal estava transparente outra vez, as nuvens entalhadas paradas. Mas Ninaeve tinha certeza de que não eram as mesmas nuvens de antes. É sim, exclamou Elaine. É um terangreal. E aposto que você quiser que tenha alguma relação com o clima. Mas não sou forte o suficiente para usá-lo sozinha. Engolindo em seco, Ninaeve tentou fazer o coração parar de palpitar. Pare com isso. Você ainda não entendeu que pode acabar se estancando se mexer em um terangreal sem saber o que ele faz? A tola teve a ousadia de parecer surpresa. Mas é isso que viemos procurar, Ninaeve. Você acha que existe alguém que saiba mais sobre os terangreal do que eu? Ninaeve fungou. Não era só porque Elaine estava certa que não merecera advertência. Não estou dizendo que não seria maravilhoso se isso fizer alguma coisa com o clima, porque é. Só não vejo como isso pode ser o que a gente precisa. Esse negócio não vai fazer o Salo mudar de opinião em relação a Randy. O que você precisa nem sempre é o que você quer, respondeu Elaine. Era o que Lynn costumava dizer quando me proibia de cavalgar ou de subir em árvores, mas talvez também se aplique aqui. Ninaeve fungou com desdém outra vez. Talvez até se aplicasse, mas naquele momento ela queria ter o que queria. Era pedir demais? A tigela sumiu de suas mãos e foi a vez de Elaine levar um susto, resmungando sobre nunca se acostumar com aquilo. O baú também se fechou. Ninaeve, quando eu canalizei dentro da tigela, senti... Olha, esse não é o único terangreal aqui. Acho que também tem algum angreal, talvez até um saangreal. Aqui? Perguntou Ninaeve, incrédula, encarando o quartinho atulhado. Mas se havia um, por que não 2? Ou 10? Ou 100? Luz, não canalize de novo. E se você, sem querer, fizer algum deles se manifestar? Você poderia acabar de estancar. Eu sei o que estou fazendo, Ninaeve. De verdade, sei mesmo. Agora, o que nós temos que fazer é descobrir exatamente onde fica este quarto. O que não foi tarefa fácil. Embora as dobradiças parecessem massas de ferrugem maciça, a porta não era um obstáculo. Não em Tel Aerandiriod. Os problemas vieram logo depois. O corredor estreito e escuro lá fora possuía apenas uma janela, na outra extremidade. Através dela não se via nada além da parede branca caiada, descascada do outro lado da rua. E também não adiantou descer os estreitos lances de escada de pedra. A rua lá fora poderia ter sido a primeira que tinham visto naquela área da cidade, fosse lá onde fosse.
As construções eram todas tão parecidas que não serviam para se localizarem. As pequeninas lojinhas ao longo da rua não tinham placas, e só o que indicava as estalagens eram as portas pintadas de azul. O vermelho parecia indicar as tavernas. Ninaeve avançou à procura de algum marco, qualquer coisa que pudesse indicar sua localização. Algo que informasse qual era aquela cidade. Cada rua onde entrava era igual à anterior, mas ela não demorou a encontrar uma ponte que, ao contrário das outras, era de pedra lisa e não tinha estátuas. Subindo até o centro da plataforma arqueada, viu apenas o canal, que nos dois sentidos se encontrava com outros, além de mais pontes e mais construções de massa branca flocada. De súbito, ela percebeu que estava sozinha. Elaine, chamou. Silêncio, exceto pelo eco de sua própria voz. Elaine? Elaine! A loura apareceu de volta em um canto, perto da base da ponte. Aí está você! Exclamou a jovem. Nossa, este lugar faz uma toca de coelho parecer bem planejada. Desviei os olhos por um segundo e você sumiu. Encontrou alguma coisa? Nada. Ninaeve olhou outra vez para o canal, antes de se juntar à amiga. Nada útil. Pelo menos dá para ter certeza de onde estamos. Eboldar. Só pode ser. O casaco curto e as calças largas de Elaine se transformaram em um vestido de seda verde com renda saindo pelas mangas, gola alta com bordados elaborados e um decote estreito, porém bastante profundo e revelador. Não consigo pensar em nenhuma outra cidade com tantos canais além de Ilha. Isso aqui com certeza não é Ilha. Espero que não, retrucou Ninaeve sem forças. Nunca tinha lhe ocorrido que uma busca às cegas poderia levá-las ao covil de Samael. Reparou que o próprio vestido também tinha mudado para uma seda azul marinho mais adequada a viagens, completado com uma capa de linho. Fez a capa desaparecer, mas deixou o restante como estava. Você ia gostar de Eboldar, Ninaeve. As mulheres sábias de lá sabem mais de ervas do que ninguém. Conseguem curar de tudo. E é bom que consigam mesmo, porque lá o povo duela como se trocasse de roupa, sejam nobres ou plebeus, homens ou mulheres. Elaine deu uma risadinha. Tom disse que aqui tinha leopardos, mas eles foram embora porque achavam o povo de Eboldar muito nervosinho. Muito interessante, respondeu Ninaeve. Mas e que me interessa se esse povo passa o dia se esbofeteando? Elaine, isso aqui foi tão útil quanto se tivéssemos deixado anéis de lado e ido dormir. Eu não conseguiria voltar àquele quarto nem se fosse para receber o chale. Se pelo menos tivéssemos como fazer um mapa. Ela fez uma careta. Era melhor pedir asas no mundo desperto. Se pudessem sair de Tel Aerariot com um mapa, poderiam sair com a tigela. Então teremos que procurar em Eboldar, declarou Elaine com firmeza. No mundo real. Pelo menos saberemos em que parte da cidade começar. Ninaeve se animou. Eboldar ficava apenas algumas milhas de Salidar, descendo o rio. Parece uma ótima ideia. E vamos poder dar no pé antes que tudo desabe na nossa cabeça. Sério, Ninaeve? Você ainda acha que isso é o que importa? É uma das coisas que importam. Consegue pensar em alguma outra coisa para fazer aqui? Elaine balançou a cabeça. Então é melhor voltarmos. Quero dormir de verdade esta noite. Não dava para saber quanto tempo passava no mundo desperto quando se estava em Tel Aerariot. Às vezes, uma hora lá correspondia a uma hora no mundo dos sonhos, mas às vezes era um dia ou mais. Por sorte, a recíproca não parecia verdadeira, ou pelo menos não tanto, ou correria um risco de morrer de fome durante o sono. Ninaeve saiu do sonho e abriu os olhos encarando o travesseiro, tão empapado de suor quanto ela própria. Nenhuma brisa soprava pela janela aberta. O silêncio se abatera sobre Salidar, e o som mais alto eram os arrulhos agudos das garças. Ela se sentou, desatou o nó do cordão no pescoço e removeu o anel de pedra retorcido,
pausando um instante para tocar o robusto anel de ouro de lã. Elaine se remexeu, então se sentou, bocejando, e canalizou para acender um toco de vela. Acha que vai adiantar de alguma coisa? Perguntou Nineve baixinho. Não sei. Elaine se deteve para abafar um bocejo com o dorso da mão. Como ela conseguia ser bonita até bocejando, com os cabelos bagunçados e a bochecha com marcas do travesseiro? Era um mistério que as Aes deveriam investigar. O que eu sei é que aquela tigela talvez possa fazer alguma coisa em relação ao clima. E sei que um, e sei que um esconderijo de Terangrial e Angrial precisa cair nas mãos certas. É nosso dever entregá-la ao salão. Ou pelo menos a Sherian. E sei que, se isso não fizer com que elas apoiem Rand, vou continuar buscando até encontrar algo que faça. E sei que quero dormir. Podemos continuar esta conversa de manhã? Sem esperar resposta, a filha herdeira apagou a vela, enroscou-se outra vez na cama e respirou fundo. As respirações lentas e intensas do sono começaram assim que ela encostou a cabeça no travesseiro. Nineve se esticou outra vez, encarando o teto em meio à escuridão. Pelo menos em breve estariam a caminho de Eboldar. No dia seguinte, talvez. No máximo, 1 ou 2 dias depois, já que precisariam se aprontar para a jornada e parar algum barco de passagem. Pelo menos. Ela de repente se lembrou de Theodrin. Se levassem 2 dias para se aprontar, a domanesa iria querer 2 sessões. E isso era tão certo como um pato tinha penas. E a mulher esperava que Ninaeve não dormisse à noite. Bem, Theodrin não tinha como saber, mas... Suspirando pesadamente, ela saiu da cama. Não havia muito espaço para caminhar, mas usou todo o espaço disponível, ficando mais irritada a cada minuto. Só queria ir embora. Já tinha dito que não possuía muito talento para a rendição, mas talvez estivesse se aprimorando na arte da fuga. Seria maravilhoso poder canalizar quando me entendesse. Ninaeve nem percebeu as lágrimas que começaram a rolar por seu rosto.